Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com cirinenses e alexandrinos e alguns da Síria e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiram resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir estas palavras, eles ficaram enfurecidos e rasgaram e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tampando os ouvidos, abaixaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor. Vemos aqui essa leitura dos Atos dos Apóstolos, que Estevão, ele era cheio do Espírito Santo e ele falava tudo aquilo que era de Deus, tudo aquilo que era inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas não tinham que contestar, não tinham que falar, porque as palavras dele eram palavras de sabedoria. Se a pessoa está cheio de Deus, está repleto de Deus, está ungido pelo Espírito Santo de Deus, não tem argumento para as outras pessoas, assim como não tinha para aquelas pessoas que estavam ali diante de Estevão. E ele era tão cheio de Deus que ele viu a glória de Deus em Jesus. E ao falar sobre isso, aquelas pessoas que estavam ali à sua volta não queriam ouvir. Eles tamparam o ouvido, porque eles não tinham Deus no seu coração. Porque se eles tivessem Deus no coração, eles não tampariam os ouvidos para não ter que ouvir aquilo que Estevão estava dizendo. Então, quando nós estamos cheios de Deus, nós falamos daquilo de Deus, daquilo que é de Deus. E possamos nos inspirar em Estevão, que fez verdadeiramente a vontade de Jesus Cristo, e procurou fazer o que o próprio Jesus faria: perdoar aqueles que estavam o apedrejando, porque Estevão fez isso. Estevão, ele pediu para que Deus não condenasse aquelas pessoas por aquele pecado que eles estavam cometendo, que era apedrejá-lo. Ele perdoou aquelas pessoas que estavam matando, assim como Jesus também perdoou os que o mataram. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus e também esse exemplo de Estevão, que seguiu o exemplo de Jesus. Temos que ter Jesus no nosso coração. Se nós temos Jesus no nosso coração, nós temos amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Perdoe aqueles que te fazem mal. Reze pelos que te perseguem. Esses são os ensinamentos de Jesus. Sabemos que é muito difícil, mas é possível se o nosso Senhor pediu para que fizéssemos isso.
E Estevão, que era um ser humano pecador, conseguiu fazer, nós também conseguimos. Muitas pessoas questionam, mas Jesus era santo, não tinha pecado. Mas Estevão, por mais que era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, e nesse momento ele era alguém sem pecado, porque para ver a glória de Deus precisa estar totalmente limpo. Nesse momento ele estava limpo, mas antes disso ele foi um pecador, foi um ser humano, cometeu erros, mas pôde chegar à plenitude de enxergar a glória de Deus. E possamos buscar santidade na nossa vida, para que nós também possamos um dia ver a glória de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.